O eco do choro de um recém-nascido havia rompido mais do que o silêncio de uma sala de parto. Estilhaçara as cláusulas frias de um contrato e os muros de gelo ao redor de um coração milionário. Isabela, antes um recipiente contratado para gerar um herdeiro, agora residia na imponente mansão Volkov, não como prisioneira, mas em um limbo desconcertante. Dmitri Volkov, o homem que comprara um filho, vira-se refém de um instinto paternal inesperado e da força silenciosa da mulher que embalava seu legado nos braços. O acordo terminara, mas a história deles, entrelaçada pelo pequeno Stefan, estava apenas começando sob o mesmo teto opulento, onde a promessa de um futuro era tão palpável quanto a tensão de um passado não resolvido e um presente incerto. A questão que pairava, densa como a névoa da manhã sobre os jardins da mansão, era se o amor, nascido de circunstâncias tão áridas, poderia realmente florescer ou se as sombras do acordo original e as feridas de Dmitri sufocariam essa frágil semente. Olá, queridos ouvintes. Que bom ter vocês aqui novamente para acompanhar a continuação da emocionante história de Dmitri e Isabela. Se o começo dessa nova fase já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama que promete ainda mais reviravoltas. E deixe seu nome nos comentários e nos conte de onde vocês estão assistindo a nossa história. Quem sabe seu nome não aparece com uma saudação especial em uma futura narrativa aqui do canal. Queremos continuar compartilhando narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor, mesmo diante dos maiores desafios, sempre encontra um caminho. Os primeiros dias na mansão Volkov foram para Isabela, como caminhar sobre vidro fino. Cada corredor parecia interminável. Cada salão adornado com uma riqueza fria e impessoal a lembrava de que aquele não era o seu mundo. A ala de hóspedes destinada a ela e Stefan era luxuosa, com vista para os jardins meticulosamente cuidados, mas ainda assim parecia uma extensão dourada da clínica, um espaço funcional, não um lar. Stefan, alheio às complexidades que o cercavam, era seu único norte, seu pequeno sol em meio à vastidão opulenta. Sua rotina girava em torno do bebê, as mamadas, os banhos mornos, as canções de ninar sussurradas na penumbra do quarto, cada ato um bálsamo para a incerteza que lhe roía a alma. Dmitri era uma presença fantasmagórica. Isabela o via de relance, uma sombra cruzando o hall, a voz grave ecoando em ligações de negócios do escritório no andar de cima. Ele parecia ter se arrependido de sua impulsividade no hospital, recuando para a segurança de sua concha de controle e distância. As poucas vezes que se dirigia a ela eram através de Dona Clara, a governanta de semblante sereno, que parecia ser a única ponte entre os dois mundos da casa, ou por meio de bilhetes formais deixados sobre a bandeja do café da manhã, com perguntas sobre o bem-estar de Stefan ou instruções sobre as consultas com o pediatra. O Sr. Volkov gostaria de saber se o menino dormiu bem. O Sr. Volkov agendou o Dr. Ramírez para as 10 horas. Nunca como você está, Isabela? Isabela sentia-se como uma espécie de funcionária altamente especializada, uma babá residente com privilégios maternais temporários. O novo acordo que Dmitri mencionara no hospital pairava sobre sua cabeça como uma espada de Damocles. O que significaria? Quanto tempo duraria aquela estranha trégua? Ela não se atrevia a perguntar. A lembrança da frieza contratual ainda estava muito viva. O medo de que, a qualquer momento, ele pudesse decidir que ela já não era necessária, que seu papel se encerrara, era um nó constante em sua garganta. Dmitri, por sua vez, travava uma batalha interna que ninguém testemunhava. Refugiado em seu escritório suntuoso, cercado por gráficos de ações e relatórios financeiros, ele tentava em vão focar nos negócios que sempre foram seu único refúgio seguro. Mas a imagem de Stefan, a sensação daquela mãozinha minúscula agarrando seu dedo, a visão de Isabela, exausta mas ferozmente protetora no hospital, invadiam seus pensamentos com uma persistência irritante e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Ele, que construíra um império sobre a lógica e o pragmatismo, encontrava-se à deriva em um mar de emoções desconhecidas.
A decisão de trazê-la para a mansão fora um impulso, uma reação visceral à ideia de separar mãe e filho naquele momento. Mas e agora? A presença dela era um lembrete constante de sua vulnerabilidade, da vida que ele tentara criar de forma artificial e que agora se mostrava organicamente complexa. Lembrava-se de Marina, da dor lancinante da perda que o transformara no homem que era hoje, fechado, controlado, avesso a qualquer laço que pudesse ser rompido. Stefan era seu legado, a continuidade de seu nome, mas também era um elo vivo com um passado doloroso e um futuro que ele não planejara. E Isabela, ela não era Marina, mas havia nela uma resiliência, uma pureza de sentimento pelo filho que o desarmava. Ele se pegava observando-a de longe pela fresta da porta da biblioteca, enquanto ela acalentava Stefan. Via a ternura em seus gestos, ouvia o timbre suave de sua voz cantando para o bebê, e algo em seu peito, algo que ele pensava estar morto e enterrado, se movia. Era medo? Ou seria algo mais perigoso ainda? Numa tarde ensolarada, Isabela decidiu aventurar-se pelos jardins com Stefan no carrinho. Precisava de ar fresco, de um vislumbre de normalidade. Os jardins eram vastos, um labirinto de sebes perfeitamente podadas, roseirais perfumados e fontes murmurantes. Enquanto empurrava o carrinho por uma alameda ladeada por esculturas clássicas, deu de cara com Dmitri. Ele estava parado perto de um banco de mármore, vestido casualmente, o que era raro, com uma expressão pensativa enquanto olhava para um antigo carvalho. O encontro foi abrupto. Isabela parou, o coração disparando. Dmitri virou-se surpreso. Por um instante nenhum dos dois disse nada. O silêncio foi quebrado pelo balbucio de Stefan, que, sentindo a mudança no ambiente, agitou os bracinhos. Dmitri baixou os olhos para o filho. Um brilho fugaz, quase imperceptível, de algo que poderia ser ternura, cruzou seu rosto antes que a máscara de controle voltasse ao lugar. Ele parece bem, Dmitri disse, a voz rouca, como se não a usasse há tempos para algo além de ordens. Sim, ele está, Isabela respondeu, a voz um pouco trêmula. O Dr. Ramírez disse que ele está ganhando peso adequadamente. Outro silêncio. Stefan soltou um pequeno suspiro satisfeito. Dmitri deu um passo hesitante em direção ao carrinho, parando a uma distância respeitosa. Seus olhos fixaram-se no rosto adormecido do bebê. Isabela observava-o, prendendo a respiração. Via a luta interna em sua postura rígida, nas mãos que se fechavam e abriam ao lado do corpo. O jardim é bonito nesta época do ano, ele comentou subitamente, o olhar desviando-se para as rosas. Parecia uma tentativa desajeitada de preencher o vazio. Sim, muito, concordou Isabela, sentindo uma pontada de compaixão por aquele homem tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão perdido em suas próprias emoções. Ele pigarreou. Dona Clara mencionou que você precisava de alguns itens para Stefan. Providenciei que fossem entregues. Obrigada, disse Isabela. Não queria incomodar. Não é incômodo, respondeu ele, quase formal demais. Ele é meu filho. A palavra pareceu pairar no ar, carregada de um peso que ambos sentiam. Então, tão abruptamente quanto o encontro começara, ele se afastou. Tenho uma ligação, murmurou já de costas, e desapareceu por entre as sebes. Isabela ficou ali, o coração ainda acelerado. Aquele breve encontro, a forma como ele dissera meu filho, a hesitação em seu olhar, tudo a deixava mais confusa. Havia uma fresta em sua armadura, mas o que havia por trás dela? E o que ele realmente queria dela? Seria ela apenas a mãe biológica, uma figura temporária, até que ele se sentisse confortável para assumir o papel de pai sozinho? A incerteza era uma tortura. Nos dias que se seguiram, Isabela tentou encontrar algum sentido para sua existência naquela mansão. Não queria ser apenas uma sombra, uma hóspede esperando um veredito. Começou a passar mais tempo na cozinha, observando Dona Clara, oferecendo ajuda, mesmo que desajeitada. Aprendeu a preparar as papinhas de Stefan com os ingredientes orgânicos que a governanta comprava. Eram pequenos atos de autonomia, tentativas de criar um espaço para si. Comunicava-se com sua mãe, Dona Lúcia, através de chamadas de vídeo cuidadosamente monitoradas. Contava sobre o excelente trabalho, como cuidadora de um bebê adorável em uma casa confortável.
omitindo a identidade do pai e a verdadeira natureza de sua situação. Dona Lúcia, recuperando-se bem graças ao tratamento pago pelo dinheiro do contrato, ficava feliz pela filha, alheia ao turbilhão emocional em que Isabela vivia. Cada sorriso da mãe era para Isabela uma justificativa dolorosa para o pacto que fizera, mas também um lembrete da vida que ela queria construir para si e para Stefan, uma vida que não fosse definida por um contrato. Um dia, tomou coragem e procurou o Dr. Almeida, que ainda fazia visitas esporádicas para tratar de assuntos administrativos com Dmitri. Encontrou-o no escritório da mansão, aguardando o patrão. Doutor Almeida, começou Isabela, a voz firme apesar do nervosismo, gostaria de saber quais são os planos do Sr. Volkov em relação a mim e a Stefan. O acordo original não existe mais, mas preciso entender qual é o meu papel aqui. Qual será o nosso futuro? O advogado a olhou por cima dos óculos, a expressão impassível de sempre. Senhorita Moraes, o Sr. Volkov está ciente de suas preocupações. Ele tratará desses assuntos no momento que julgar oportuno. Sua prioridade e a dele é o bem-estar do jovem Stefan. Eu entendo isso, insistiu Isabela, mas não posso viver em um limbo. Preciso saber se tenho algum direito, alguma estabilidade. Stefan precisa de uma mãe presente, não de uma acompanhante temporária. O Sr. Volkov é um homem de palavra, senhorita Moraes, disse Dr. Almeida, a voz fria como aço. Ele honrará seus compromissos. No entanto, a natureza desses novos compromissos ainda está sendo avaliada. Sugiro que tenha paciência e confie nas decisões dele. A resposta foi um balde de água fria. Paciência. Confiança. Como poderia ter quando seu futuro e o de seu filho estavam nas mãos de um homem tão enigmático e ferido? A conversa apenas aumentou sua ansiedade, a sensação de estar presa em uma teia tecida por outros. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Stefan ressonava tranquilamente no berço ao lado de sua cama, mas a mente dela fervilhava. Sentia-se impotente, à deriva. Aquele lampejo de esperança que sentira no hospital, a vulnerabilidade que vira nos olhos de Dmitri, pareciam ter se dissipado, substituídos pela velha muralha de controle. De repente, ouviu passos no corredor. Hesitantes, pararam em frente à sua porta. Seu coração gelou. Seria Dmitri? O que ele queria àquela hora? A maçaneta girou lentamente. Isabela prendeu a respiração. A porta se abriu uma fresta, revelando a silhueta alta de Dmitri. Ele não entrou, apenas ficou ali, na penumbra. Isabela! Sua voz era um sussurro quase inaudível. Sim? Ela respondeu a voz igualmente baixa. Ele fez uma pausa como se reunisse coragem. Eu preciso que você desça. Tenho algo para discutir. Sobre nós e Stefan. Aquelas palavras, nós e Stefan, ecoaram no silêncio do quarto, carregadas de um peso desconhecido. Era o momento que ela temia e, de certa forma, esperava. A definição de seu futuro estava prestes a ser revelada. O coração de Isabela batia descontroladamente, uma mistura de pavor e uma faísca teimosa de esperança. O que viria a seguir? O coração de Isabela martelava contra as costelas enquanto ela descia a escadaria imponente da mansão Volkov, o tecido leve de seu hobby roçando em seus tornozelos a cada passo hesitante. As palavras de Dmitri. Eu preciso que você desça. Tenho algo para discutir. Sobre nós e Stefan. Ecoavam em sua mente um misto de ameaça e promessa. Que tipo de discussão seria aquela, àquela hora da noite, na quietude opressora daquela casa que ainda não sentia como sua? Encontrou-o em seu escritório, um cômodo vasto forrado de livros do chão ao teto, com uma grande mesa de mogno ao centro e janelas que, durante o dia, descortinavam os jardins, mas que agora refletiam apenas a escuridão lá fora e a tensão palpável no interior. Dmitri estava de costas para a porta, observando a noite através do vidro, uma taça de âmbar com o que parecia ser uísque em sua mão. A luz fraca de um abajur de cúpula verde projetava sombras longas, acentuando a rigidez de seus ombros. Dmitri, Isabela chamou suavemente, parando no umbral. Ele se virou lentamente. Seus olhos escuros a examinaram, indecifráveis.
Havia uma fadiga em seu rosto que ela não notara antes, ou talvez fosse apenas a iluminação. Entre, Isabela. Sente-se. Ele indicou uma das poltronas de couro que ladeavam a lareira apagada. Sua voz era controlada, mas havia um tom subjacente de algo que ela não conseguia identificar. Nervosismo? Isabela obedeceu, sentando-se na beirada da poltrona, as mãos entrelaçadas no colo. O silêncio se estendeu por um momento pesado e expectante. Dmitri caminhou até sua mesa, depositou a taça e pegou uma pasta de documentos. Aquilo não era um bom sinal. Contratos, documentos, sempre significavam problemas ou termos frios. Eu tenho pensado muito, começou ele, a voz baixa, desde o hospital, desde que Stefan nasceu. Ele parou, como se a simples menção do nome do filho o fizesse engolir em seco. O acordo original é obsoleto, isso é claro. Isabela assentiu esperando. Você demonstrou um apego considerável a Stefan. Ele continuou, escolhendo as palavras com cuidado. E ele parece responder a você. Para um desenvolvimento saudável, a presença de uma figura materna nos primeiros anos é, segundo os especialistas, crucial. Especialistas. Era sempre a lógica fria, nunca o sentimento. Eu sou a mãe dele, Dmitri, Isabela disse, a voz mais firme do que se sentia. Não apenas uma figura materna. Um brilho passou pelos olhos dele, talvez surpresa pela sua assertividade. Sim, biologicamente sim. E é por isso que estamos tendo esta conversa. Ele abriu a pasta. Eu não vou tirar Stefan de você neste momento. Nem quero que você viva na incerteza. Isabela sentiu um pequeno alívio, mas ainda estava tensa. Preparei um novo acordo, disse ele, deslizando um documento através da mesa polida em sua direção. Ele estabelece termos para sua residência aqui, como mãe de Stefan. Inclui um subsídio mensal generoso, muito superior ao anterior, total acesso aos cuidados de Stefan e a garantia de que você permanecerá como sua cuidadora principal até que ele atinja a maioridade, ou até que você decida o contrário, sob condições específicas. Isabela pegou o documento, as mãos levemente trêmulas. Era formal, legalista. Era outro contrato. E o que você espera em troca, Dmitri? Além de eu cuidar de Stefan? Ele pareceu desconcertado pela pergunta direta. Eu espero que você continue a ser uma boa mãe para ele, que priorize o bem-estar dele acima de tudo, que mantenha a discrição sobre nossa situação familiar e que compreenda que meu relacionamento com você é estritamente como a mãe do meu filho. A última frase foi como um tapa. Estritamente como a mãe do meu filho. Qualquer fagulha de esperança de que algo mais pudesse surgir entre eles, algo nascido da experiência compartilhada, da vulnerabilidade que ela vislumbrara nele, pareceu se extinguir. Ele estava, mais uma vez, erguendo muros. E sobre minha mãe, Dmitri? Isabela perguntou, a voz embargada. O acordo anterior garantia o cuidado dela. Isso não mudará. Ele respondeu, quase com gentileza. Os cuidados médicos de sua mãe continuarão sendo cobertos integralmente. Considere isso parte do meu apreço por você ter me dado Stefan. Apreço. Como se ela fosse uma incubadora de luxo que ele agora recompensava. Isabela sentiu uma onda de tristeza, mas também uma estranha resignação. O que ela esperava? Declarações de afeto de um homem que fora moldado pela perda e pela desconfiança? Eu preciso de tempo para ler isso, disse ela, referindo-se ao documento. E talvez discuti-lo com um advogado, se você permitir. Dmitri assentiu. Claro. Dr. Almeida pode recomendar alguém, se desejar, mas garanto que é justo, mais do que justo, sob as circunstâncias. Ele parecia genuinamente acreditar nisso. Eu só quero estabilidade para Stefan. E clareza para nós. Clareza, repetiu Isabela. Sim, Dmitri, clareza é bom. Ela se levantou. Posso ir agora? Stefan pode acordar. Sim. Boa noite, Isabela. Boa noite, Dmitri. Ela saiu do escritório, sentindo um turbilhão de emoções. Havia a segurança de um acordo, a garantia de que não seria separada de Stefan, a continuidade do tratamento de sua mãe. Mas havia também a frieza dos termos, a delimitação clara de seu papel, a ausência de qualquer calor humano vindo dele. Era uma vitória agridoce.
Ela seria a mãe de Stefan, mas sob as regras de Dmitry Volkov. Nos dias que se seguiram àquela conversa noturna, uma nova dinâmica, sutilmente alterada, instalou-se na mansão. Isabela, com o novo acordo assinado, após uma revisão superficial por um advogado indicado por Almeida, que confirmou sua aparente generosidade material, sentia-se um pouco menos como uma prisioneira e um pouco mais como uma governanta de status muito elevado, com responsabilidades maternais exclusivas. Ela tinha mais liberdade para transitar pela casa, embora ainda evitasse as alas privadas de Dmitry. Suas opiniões sobre a rotina de Stefan, sobre a introdução de novos alimentos, sobre a decoração do quarto do bebê, eram ouvidas, se não sempre acatadas imediatamente, por Dona Clara, e por extensão, por Dmitry. Ele, por sua vez, parecia tentar. Começou a aparecer com mais frequência durante o dia, não apenas como uma sombra. Fazia perguntas diretas a Isabela sobre Stefan, observava-o brincar em seu cercadinho na sala de estar por longos minutos, o olhar intenso, quase faminto. Certa manhã, enquanto Isabela tentava fazer Stefan arrotar após a mamada e o bebê se mostrava particularmente teimoso, Dmitry se aproximou. "Posso tentar?" ele perguntou, a voz hesitante. Isabela, surpresa, entregou-lhe o filho. Dmitry o ajeitou em seu ombro com uma surpreendente delicadeza para um homem de seu porte. Andou pela sala com o bebê, dando tapinhas ritmados em suas costas. Em poucos instantes, um arroto audível soou, seguido por um suspiro satisfeito de Stefan. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocou os lábios de Dmitry. "Parece que tenho o jeito", ele disse, olhando para Isabela, e por um momento houve um brilho de orgulho em seus olhos, o orgulho simples de um pai. "Parece que sim." Isabela sorriu de volta genuinamente. Foi um momento pequeno, trivial, mas pareceu quebrar uma fina camada do gelo entre eles. Esses momentos, no entanto, eram raros e fugazes. Na maior parte do tempo, Dmitry permanecia uma figura distante, imerso em seu trabalho e em seus próprios pensamentos. Isabela, por vezes, o encontrava na biblioteca tarde da noite, não lendo, mas encarando a lareira apagada, a expressão sombria. Numa dessas ocasiões, Dona Clara, que passava com uma bandeja, comentou em voz baixa para Isabela: "Ele fica assim quando se aproxima o aniversário do acidente." "Acidente?" Isabela perguntou, lembrando-se vagamente da menção da governanta semanas antes. Dona Clara suspirou. "Sim, o acidente que levou a senhorita Marina e mudou tudo para o senhor Dmitry. Faz muitos anos, mas a dor, para alguns, nunca realmente passa. Apenas se esconde melhor." A governanta olhou para Dmitry com uma compaixão que transcendia a relação de empregada e patrão. "O pequeno Stefan foi a primeira luz que vi nos olhos dele em muito tempo, menina. Mas até a luz pode assustar quem se acostumou com a escuridão." As palavras de Dona Clara ecoaram em Isabela. Ela começou a entender melhor a complexidade daquele homem. Sua frieza não era apenas arrogância ou controle, era uma armadura forjada na dor. Isso não justificava sua aspereza ocasional ou a natureza contratual de seu relacionamento, mas adicionava uma camada de humanidade à sua figura imponente. Certo dia, enquanto organizava algumas roupas de Stefan, Isabela encontrou os sapatinhos amarelos de tricô que fizera em segredo durante a gravidez, com a pequena carta escondida dentro de um deles. Seu coração apertou. Ela não precisara deixá-los anonimamente. Estava ali com seu filho, mas a carta, ela ainda representava seus sentimentos mais profundos, suas esperanças e medos. Mais tarde, quando Stefan dormia e a casa estava silenciosa, ela desceu à biblioteca. Dmitry estava lá, como de costume, examinando alguns papéis sob a luz do abajur. "Dmitry?" Ele ergueu os olhos, surpreso por vê-la ali àquela hora. Isabela estendeu a pequena carta. "Eu escrevi isso, antes de Stefan nascer, quando eu pensava que teria que ir embora. Talvez você devesse ler." Ele a encarou depois para a carta, uma expressão de cautela em seu rosto. Hesitante, pegou o pequeno pedaço de papel dobrado. Isabela não esperou. Apenas assentiu e saiu, deixando-o sozinho com suas palavras. Ela não sabia o que ele pensaria, se sequer leria, mas sentiu que precisava compartilhar aquela parte de si mesma, a parte que o contrato não cobria.
Nos dias seguintes, Dmitri pareceu ainda mais introspectivo. Isabela não mencionou a carta nem ele. A rotina continuou, com seus pequenos avanços e recuos. Stefan começou a sorrir conscientemente, e Isabela fez questão de que Dmitri testemunhasse o primeiro sorriso direcionado a ele. O milionário, pego de surpresa pela gengiva banguela e o olhar brilhante do filho, pareceu momentaneamente desarmado, um lampejo de pura alegria em seu rosto, rapidamente controlado. A aparente tranquilidade, no entanto, foi abalada com a chegada de uma correspondência oficial para Dmitri. Isabela o viu recebê-la das mãos de Dr. Almeida. A expressão do advogado era grave. Dmitri leu o conteúdo e seu rosto tornou-se uma máscara de fúria contida. Ele não disse nada a Isabela, mas nos dias que se seguiram, ficou mais recluso, mais irritadiço. As ligações em seu escritório eram mais tensas, as palavras mais duras. Isabela preocupava-se, mas não ousava perguntar. Temia que qualquer que fosse o problema, ele se fechasse novamente, desfazendo os pequenos progressos que haviam feito. Dona Clara apenas balançava a cabeça com tristeza. Assuntos antigos da família Volkov, ela murmurou uma vez, eles sempre voltam para assombrar. Então, numa noite, Dmitri a procurou. Não em seu escritório, mas no pequeno jardim de inverno, onde Isabela costumava ninar Stefan antes de dormir. Ele parecia exausto, os ombros curvados. Isabela, ele começou, a voz rouca. Preciso ir à Rússia. Assuntos urgentes da empresa e da família. O coração de Isabela afundou. A Rússia, tão longe. Por quanto tempo? Não sei. Algumas semanas, talvez mais. Ele olhou para Stefan, que dormia serenamente no colo de Isabela. Eu não queria ir agora, mas não tenho escolha. Havia uma relutância genuína em sua voz, algo que surpreendeu Isabela. Você e Stefan ficarão bem aqui, ele continuou. Dona Clara cuidará de tudo. Dr. Almeida estará disponível para qualquer necessidade. Nós vamos ficar bem, Isabela assegurou, tentando esconder sua própria apreensão. A ideia de ficar sozinha naquela mansão imensa, mesmo com toda a equipe, sem a presença ambígua, mas cada vez mais constante, de Dmitri, era desconfortável. Ele deu um passo mais perto, os olhos fixos em Stefan. Hesitou, então ergueu a mão e tocou levemente a cabeça do bebê. Um gesto incrivelmente terno. Seu olhar encontrou o de Isabela, e por um instante ela viu uma vulnerabilidade crua ali, um medo que espelhava o seu. Eu voltarei o mais rápido que puder, ele disse, a voz quase um sussurro. Então, antes que ela pudesse responder, ele se virou e saiu, deixando-a com o calor fantasma de seu toque na cabeça de Stefan e um novo e pesado sentimento de incerteza sobre o que o futuro e sua viagem à Rússia traria para suas vidas já tão complicadas. A distância física imposta pela viagem seria um teste para o frágil laço que começava a se formar entre eles, ou seria o pretexto para que os velhos muros de Dmitri se reerguessem, mais altos e impenetráveis do que nunca. A partida de Dmitri para a Rússia deixou um vácuo na imensa mansão Volkov. Nos primeiros dias, Isabela sentiu uma estranha mistura de alívio e desamparo. O alívio vinha da ausência da tensão constante que a presença dele impunha, da sensação de ser observada e avaliada. O desamparo, surpreendentemente, surgia da quietude. A casa, antes apenas grande, agora parecia desoladoramente vazia. Stefan, com seus gorjeios e pequenas necessidades, era o centro vibrante que impedia Isabela de se perder em seus próprios pensamentos ansiosos. A rotina com o pequeno continuava, um bálsamo de normalidade em meio à incerteza. As mamadas noturnas sob o brilho suave do abajur. Os passeios matinais pelos jardins, agora tingidos pelas cores do outono que se aproximava. Os banhos mornos que terminavam com um Stefan sonolento e cheiroso. Eram momentos preciosos, mas uma sombra pairava sobre eles, a ausência de Dmitri. Ele ligava. A primeira chamada veio 3 dias após sua partida. A voz dele soava distante, não apenas pela conexão internacional, mas pelo tom. Era formal, quase clínico. Isabela, como está Stefan? Nenhuma pergunta sobre ela. Isabela respondia com a mesma formalidade, detalhando o sono do bebê, o apetite, qualquer pequena novidade. Ele sorriu para o mobile hoje.
Um breve silêncio do outro lado da linha. Bom, mantenha-me informado. Qualquer problema, contate Almeida. E a ligação terminava. Cada chamada deixava Isabela com um nó na garganta, uma sensação de ser apenas um relatório vivo sobre o herdeiro Volkov. Onde estava aquele homem que tocara a cabeça de Stefan com tanta ternura antes de partir? As semanas começaram a se arrastar. Com o tempo, Isabela encontrou um novo ritmo. A ausência de Dmitri, paradoxalmente, deu-lhe mais espaço para respirar, para se sentir um pouco mais dona de si, mesmo dentro daquela estrutura imposta. Começou a interagir mais com os empregados, não como uma intrusa, mas como a mãe do pequeno senhor da casa. Dona Clara, em particular, tornou-se uma confidente silenciosa. A governanta, com sua sabedoria discreta, nunca fazia perguntas diretas, mas oferecia palavras de conforto ou pequenas histórias sobre a infância de Dmitri, pintando um retrato de um menino que, muito antes de se tornar o magnata frio, fora apenas um menino. Ele sempre gostou do jardim de inverno. Dona Clara comentou um dia, enquanto observava Isabela ninar Stefan perto das samambaias. A mãe dele, senhora Helena, costumava ler para ele ali. Antes de tudo, antes dela partir também, muito cedo. Outra perda. Isabela sentia o peso da história daquela família, uma tapeçaria de dores e ausências que moldara o homem que Dmitri se tornara. E Stefan, seu pequeno Stefan, era a nova esperança naquela linhagem marcada por tantas sombras. Um dia, enquanto brincava com Stefan em seu tapete de atividades, o bebê, numa tentativa desajeitada de alcançar um brinquedo colorido, rolou pela primeira vez. Foi um movimento brusco, inesperado, que o deixou tão surpreso quanto Isabela. Ela riu, aplaudiu, encheu-o de beijos. Sentiu uma alegria imensa, mas logo em seguida, uma pontada de tristeza. Queria que Dmitri estivesse ali para ver. Pegou o celular, gravou um pequeno vídeo de Stefan tentando repetir a façanha. Hesitou por um longo momento. Deveria enviar? Seria quebrar a formalidade das ligações dele? Por fim, com o coração aos pulos, enviou o vídeo para o número de Dmitri, sem nenhuma mensagem, apenas o arquivo. Não houve resposta imediata. Enquanto isso, na Rússia, Dmitri Volkov estava imerso em um turbilhão. Os assuntos urgentes eram uma mistura venenosa de intrigas corporativas orquestradas por parentes distantes e gananciosos, que viam sua ausência como uma oportunidade, e o doloroso processo de resolver pendências do vasto e complicado legado de seu pai, que incluíam propriedades e negócios que ele preferia esquecer. Moscou, com sua grandiosidade fria e o peso da história familiar, parecia esmagá-lo. As reuniões eram longas, exaustivas, repletas de rostos hostis e palavras veladas. À noite, em seu apartamento austero, com vista para o rio Moskva congelado, a solidão era sua única companheira. Ele se pegava olhando para as poucas fotos de Stefan que Isabela lhe enviara nas primeiras semanas. Imagens formais, quase protocolares, do bebê dormindo ou sendo pesado pelo pediatra. Eram insuficientes. Não transmitiam o cheiro de bebê, o calor da pequena mão em seu dedo. Então, o vídeo chegou. Sem aviso, sem texto. Apenas Stefan em seu tapete colorido, o esforço concentrado em seu rostinho, o rolar desajeitado, o olhar de surpresa e a risada clara de Isabela ao fundo. Dmitri assistiu 1, 2, 10 vezes. Aquele som, a risada dela, tão espontânea e cheia de alegria, ecoou no silêncio de seu apartamento, de uma forma que nenhuma das notícias de seus negócios multimilionários jamais fizera. E Stefan, seu filho estava crescendo, mudando, e ele não estava lá. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Dmitri sentiu uma pontada aguda de algo que não era raiva, nem frustração empresarial, mas uma espécie de saudade. Uma saudade que incluía não apenas o filho que mal conhecia, mas também, para sua própria confusão e irritação, a presença serena e resiliente da mulher que o trouxera ao mundo. Ele pegou a carta que Isabela lhe dera, aquela que ela escrevera antes do parto. Já a lera diversas vezes. Cada palavra simples, carregada de um amor desesperado e de uma honestidade crua, era uma pequena fissura em sua armadura. Quero que ele saiba
que foi amado desde o primeiro instante. Como ele poderia negar isso à criança? Ou a si mesmo? De volta à mansão, Isabela, sem receber resposta ao vídeo, tentava não criar expectativas. Talvez ele estivesse muito ocupado. Talvez não tivesse significado nada para ele. Decidiu focar em si mesma e em Stefan. Lembrou-se de seu sonho de cursar enfermagem. Com o subsídio que recebia e com a melhora significativa da mãe, começou a pensar se, no futuro, poderia retomar os estudos. Passou a pesquisar cursos online, apenas por curiosidade, nas horas vagas, enquanto Stefan dormia. Era um pequeno ato de rebeldia silenciosa, uma forma de se lembrar de que ela era Isabela, e não apenas a mãe de Stefan Volkov. Conversava mais com Dona Lúcia, que agora, mais forte, fazia perguntas mais incisivas sobre sua vida. Isabela continuava a omitir os detalhes mais complicados, mas falava com tanto amor de Stefan que sua mãe percebia a profunda ligação entre eles. Esse menino te faz feliz, minha filha. Isso é o que importa, Dona Lúcia disse uma vez, e Isabela sentiu um calor no peito. Sim, Stefan a fazia imensamente feliz. Um dia, o telefone tocou. Era um número desconhecido, internacional. Hesitante, Isabela atendeu. Isabela. A voz de Dmitri soou cansada, mas menos formal do que nas chamadas anteriores. Dmitri, aconteceu alguma coisa? Não, nada grave. Eu recebi seu vídeo. Houve uma pausa. Ele parece bem. Forte. Ele é. Isabela sorriu, o coração um pouco mais leve. Está quase tentando engatinhar. Engatinhar? Ele repetiu, como se a palavra fosse estranha. Os negócios aqui estão se resolvendo. Mais devagar do que eu gostaria. Mas estão. Outra pausa. Como você está? A pergunta a pegou de surpresa. Ele nunca perguntara antes. Estou bem, Dmitri. Cuidando de Stefan. Eu sei. Você é uma boa mãe para ele, Isabela. A frase, dita com uma sinceridade inesperada, aqueceu-a por dentro. Eu vi a carta também, aquela que você escreveu. Isabela prendeu a respiração. Eu entendi, ele disse apenas. E para ela, aquele entendi pareceu carregar um mundo de significados não ditos. A conversa não durou muito mais, mas o tom mudara. Havia menos formalidade, uma sombra de conexão. Nos dias seguintes ele ligou mais vezes. As chamadas ainda eram centradas em Stefan, mas ele perguntava sobre o dia dela, sobre como ela estava se sentindo. Compartilhou de forma vaga algumas das frustrações que enfrentava na Rússia, não os detalhes, mas a sensação de estar preso em um passado familiar que não queria. Isabela ouvia, oferecendo palavras simples de apoio, sentindo-se pela primeira vez menos uma funcionária, e mais, alguém com quem ele podia desabafar, mesmo que minimamente. Então, numa manhã fria de sábado, Dr. Almeida apareceu na mansão. Seu semblante era o habitual, profissional e contido, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Senhorita Moraes, ele começou, após as formalidades habituais sobre o bem-estar de Stefan. Trago notícias. O Sr. Volkov concluiu seus negócios na Rússia antes do previsto. Ele retorna amanhã. Amanhã. A palavra ecoou na mente de Isabela. Dmitri voltaria amanhã. Uma onda de emoções conflitantes a invadiu. Ansiedade, expectativa, um medo sutil. A dinâmica entre eles mudara durante sua ausência, através daquelas ligações hesitantes e da distância que, paradoxalmente, parecera aproximá-los um pouco. Mas como seria o reencontro? Ele voltaria o mesmo homem que partira ou a experiência na Rússia e o tempo longe o teriam transformado de alguma forma? E ela? Ela também não era mais a mesma mulher que ele deixara para trás. A separação forçada os havia testado. Agora, a verdadeira prova começaria com sua volta. A notícia do retorno iminente de Dmitri lançou Isabela em um estado de nervosa expectativa. A noite que antecedeu sua chegada foi longa, pontuada pelos sonos tranquilos de Stefan e pela mente inquieta de Isabela. Ela se pegava imaginando como ele estaria, se a dureza em sua voz, suavizada nas últimas ligações, se refletiria em seu semblante. Haveria algum resquício daquele homem que confessara, mesmo que brevemente, entendia a sua carta, ou encontraria o magnata impenetrável de antes?
Na manhã seguinte, a mansão parecia vibrar com uma energia contida. Dona Clara, com sua eficiência serena, supervisionava os preparativos finais, garantindo que tudo estivesse impecável para o retorno do Sr. Dmitri. Isabela vestiu-se com um cuidado que não costumava ter, escolhendo um vestido simples, mas elegante, e prendeu os cabelos de uma forma que a fazia sentir-se um pouco mais confiante. Tentava acalmar o próprio coração, repetindo para si mesma que o foco deveria ser Stefan, e a transição suave para a presença do pai. O carro com vidros escuros surgiu nos portões da mansão no início da tarde. Isabela estava na sala de estar com Stefan em seus braços, perto da janela que dava para a entrada principal, fingindo entreter o bebê, mas com os olhos fixos no caminho de cascalho. Quando Dmitri desceu do carro, ela prendeu a respiração. Ele parecia mais magro, o rosto mais anguloso, e havia uma sombra de exaustão sob seus olhos escuros. Mas também havia uma nova intensidade em sua postura, uma gravidade que ia além do cansaço da viagem. Ele entrou na casa, e seus olhos imediatamente encontraram os dela. Por um instante, o mundo pareceu parar. Ele não sorriu, mas a rigidez habitual de sua expressão pareceu suavizar-se minimamente. Seu olhar desceu para o filho nos braços de Isabela. Isabela, ele disse, a voz rouca, o tom neutro, mas sem a frieza de antes. Bem-vindo de volta, Dmitri, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Ele se aproximou lentamente. Stefan, que cochilava, pareceu sentir a presença do pai e abriu os olhinhos, encarando o rosto que não via há semanas. Dmitri parou diante deles. Estendeu os braços, um gesto hesitante, mas claro. Posso? Isabela entregou-lhe Stefan. Dmitri segurou o filho com uma familiaridade que não possuía antes de partir. O bebê o encarou por um momento, depois abriu um sorriso gengival e balbuciou algo que soou como um cumprimento. O rosto de Dmitri se transformou. Um sorriso genuíno, ainda que breve, iluminou suas feições, apagando parte do cansaço. Ele lembrou de mim. Dmitri murmurou mais para si mesmo do que para Isabela, o olhar fixo no filho. Havia uma maravilha em sua voz, uma vulnerabilidade que tocou o coração de Isabela. Claro que lembrou, ela disse suavemente. Você é o pai dele. O olhar de Dmitri encontrou o dela por cima da cabeça de Stefan. Havia algo novo ali, uma emoção que ela não conseguia nomear, mas que a fez sentir um calor percorrer seu corpo. É bom estar em casa, ele disse, e Isabela sentiu que, talvez, pela primeira vez, ele realmente quisesse dizer aquilo em relação àquele espaço que agora incluía ela e o filho. Os primeiros dias após o retorno de Dmitri foram de reajuste. Ele estava fisicamente presente, mas sua mente parecia por vezes ainda estar na Rússia. Passava horas em seu escritório, em ligações tensas, o tom de voz mais duro do que o que usara com ela ao telefone. Isabela respeitava seu espaço, tentando manter a leveza e a abertura que haviam surgido entre eles durante sua ausência, mas com cautela. Aos poucos, porém, ele começou a se reintegrar à rotina da casa e, mais especificamente, à rotina de Stefan. Pedia para segurar o filho com mais frequência, observava fascinado enquanto Isabela o alimentava ou brincava com ele. Às vezes, arriscava-se a trocar uma fralda sob a orientação divertida de Isabela, resultando em momentos de desajeitamento que, surpreendentemente, os faziam quase rir juntos. Numa tarde, enquanto Isabela tentava, em vão, fazer Stefan comer sua papinha de legumes, ele cuspia com uma determinação impressionante. Dmitri entrou na copa. Observou a cena por um momento, um leve sorriso brincando em seus lábios. Problemas no paraíso? Ele perguntou. Isabela suspirou limpando o queixo melecado de Stefan. Ele decidiu que legumes são inimigos mortais hoje. Dmitri pegou uma pequena colher, serviu um pouco da papinha e, com uma expressão séria e teatral, fingiu comer, fazendo um som exagerado de satisfação. Delicioso. Stefan o olhou curioso. Dmitri ofereceu a colher ao bebê, que, surpreendentemente, abriu a boca e aceitou. Isabela o encarou, boquiaberta. Como você fez isso? Dmitri deu de ombros, um brilho travesso nos olhos. Tática de negócios. Às vezes é preciso demonstrar o valor do produto. Ele continuou a alimentar Stefan, que comeu quase tudo, sob o olhar atento e divertido do pai.
Esses pequenos momentos de cumplicidade, de parceria na criação de Stefan, eram como pequenos sóis rompendo as nuvens da formalidade e da desconfiança. Isabela via um Dimitri que não conhecia, mais leve, mais paciente, quase feliz. Mas as sombras da Rússia ainda pairavam. Numa noite, Isabela acordou com um som vindo do quarto de Dimitri, que ficava no mesmo corredor. Parecia um gemido contido, seguido por palavras abafadas em russo. Preocupada, ela se levantou e caminhou pé ante pé até a porta dele, que estava entreaberta. Espiou e o viu sentado na cama, a cabeça entre as mãos, a respiração irregular. Parecia estar tendo um pesadelo ou revivendo uma memória dolorosa. Seu impulso foi entrar, oferecer conforto, mas hesitou. Qual era o seu lugar? O contrato, mesmo o novo, não previa consolo em horas de angústia, mas o som da respiração dele, tão carregado de sofrimento, a impeliu. Ela bateu levemente na porta. Dimitri. Ele ergueu a cabeça bruscamente, os olhos selvagens por um instante, antes de focarem nela. Isabela, o que? Aconteceu alguma coisa com Stefan? Não, ele está bem. Ela o tranquilizou. Eu ouvi um barulho. Você está bem? Ele passou as mãos pelo rosto, tentando recompor a fachada. Estou. Apenas um sonho ruim. Mas a palidez de seu rosto e a tensão em seus ombros contavam outra história. Isabela entrou no quarto, sentando-se na beirada de uma poltrona distante. A Rússia foi tão ruim assim? Ela perguntou suavemente. Ele a encarou, parecendo debater consigo mesmo. Então, para surpresa dela, começou a falar. Não sobre os negócios, mas sobre a família, sobre as expectativas esmagadoras, as traições veladas, a ganância que parecia corroer os laços de sangue. Falou da sensação de ser visto apenas como um cofre, um provedor, e não como um homem. Não mencionou Marina, nem o acidente, mas Isabela sentiu que aquelas feridas antigas estavam ligadas à dor presente. Lá, ele disse, a voz baixa e amarga, eu sou apenas o herdeiro Volkov, o chefe do império. Ninguém se importa com o homem. É um fardo pesado, Isabela. Um que eu não escolhi, mas que tenho que carregar. Ela ouviu em silêncio, o coração apertado por ele. Viu a solidão profunda que o cercava, apesar de toda a sua riqueza e poder. Quando ele terminou, um silêncio pesado pairou no quarto. Você não está sozinho nisso, Dimitri, ela disse finalmente. Você tem Stefan e você tem a mim se precisar. Não como um contrato, mas como alguém que entende um pouco do que é carregar fardos. Ele a olhou, uma expressão de surpresa e algo mais, gratidão, em seus olhos. Obrigado, Isabela, disse ele, a voz pouco acima de um sussurro. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada pareceu mudar algo fundamental entre eles. Nos dias seguintes, Dimitri ficou mais aberto, mais comunicativo. Começaram a jantar juntos algumas noites, após Stefan dormir, conversando não apenas sobre o bebê, mas sobre seus dias, sobre livros que liam, sobre o mundo lá fora. Eram conversas hesitantes, cheias de pausas e subentendidos, mas eram reais. Isabela se pegava observando-o com um carinho crescente, uma admiração pela força que ele demonstrava, apesar de suas feridas. E Dimitri, por sua vez, parecia vê-la de uma forma nova, não apenas como a mãe de seu filho, mas como uma mulher inteligente, compassiva e forte. Numa noite estavam na biblioteca. Stefan dormia no carrinho ao lado deles, enquanto revisavam alguns documentos referentes a um fundo de educação que Dimitri estava estabelecendo para o filho. Quero que ele tenha todas as oportunidades, Isabela, disse Dimitri, o olhar perdido nas chamas da lareira que ele agora acendia com mais frequência. Mas também quero que ele seja um bom homem, que saiba o valor do trabalho, da lealdade, coisas que o dinheiro não pode comprar. Ele será, Isabela assegurou tocando levemente o braço dele. Ele tem um bom pai para ensiná-lo. Dimitri virou-se para ela, o olhar intenso. O toque dela, mesmo que breve, pareceu enviar uma corrente elétrica entre eles. Ele cobriu a mão dela com a sua, um gesto que fez o coração de Isabela disparar. Isabela, ele começou, a voz profunda. O tempo que passei na Rússia me fez pensar muito. Sobre Stefan, sobre o legado, sobre o que realmente importa.
Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os dela. Este arranjo, este contrato, não parece mais suficiente. Não para Stefan. E não para mim. Isabela prendeu a respiração. O que ele estava querendo dizer? Eu não sei o que o futuro nos reserva, ele continuou, a voz carregada de uma emoção que ela raramente via. Minha vida é complicada. Meu passado é sombrio. Mas com você e Stefan aqui, sinto uma possibilidade de algo mais. Ele apertou a mão dela. Eu quero tentar, Isabela. Tentar construir algo real. Não sei como. Não sei se sou capaz. Mas você estaria disposta a tentar comigo? Não como um contrato, mas como parceiros, como uma família. A pergunta pairou no ar, audaciosa, assustadora, maravilhosa. Uma família. Com Dmitry Volkov, o homem que a contratara para gerar seu herdeiro e sumir. As lágrimas vieram aos olhos de Isabela. Lágrimas de alívio, de medo, de uma felicidade tão intensa que doía. Antes que ela pudesse responder, o telefone particular de Dmitry, aquele que ele usava para os assuntos mais urgentes e secretos, tocou estridente sobre a mesa, quebrando o encanto do momento. Dmitry franziu o senho, uma sombra de irritação cruzando seu rosto antes de se transformar em apreensão ao ver o identificador de chamadas. Ele atendeu, a voz novamente tensa e profissional. Sim? Ouviu por um momento, o rosto empalidecendo gradualmente. Entendo, medidas imediatas, estarei aí. Ele desligou, o olhar sombrio. O que foi, Dmitry? Isabela perguntou, o coração afundando. Ele a encarou, a vulnerabilidade de momentos antes substituída por uma frieza protetora. Problemas. Da Rússia. Eles não desistiram. Ele se levantou, a postura novamente a do magnata em alerta máximo. Isabela, o que eu disse ainda é verdade, mas preciso resolver isso primeiro. E pode ser perigoso. O medo voltou com força total, mas desta vez não era apenas por si mesma ou por Stefan. Era por ele. Pela frágil promessa de família que acabara de surgir e que agora parecia ameaçada por fantasmas de um passado que ele não conseguia deixar para trás. O caminho para se tornarem uma família seria ainda mais árduo do que imaginavam. O eco da ligação da Rússia pairou na biblioteca como uma sentença. A promessa de um futuro, tão palpável momentos antes, fora obscurecida pela sombra de um passado perigoso. Dmitry, antes vulnerável e aberto, agora era a personificação da alerta máxima, o instinto protetor brilhando ferozmente em seus olhos. E Isabela, ele disse, a voz grave e urgente, segurando os braços dela. O que eu disse sobre nós, sobre uma família, é a verdade mais profunda que senti em anos. Mas essa ligação são ecos de velhas disputas familiares, inimigos que meu pai fez, que agora se sentem encorajados a agir contra mim, talvez usando a empresa como fachada para atividades ilícitas que tentei erradicar. Eles sabem que voltei, sabem que há mudanças em minha vida. Seu olhar pousou em Stefan, adormecido, alheio à tempestade que se formava. Eles não podem saber de Stefan, nem da sua importância para mim. O que você vai fazer? Isabela perguntou, o medo gelando seu sangue, mas uma nova determinação endurecendo sua espinha. Ela não era mais a jovem assustada que assinara um contrato por desespero. Era mãe, e agora, talvez, algo mais para aquele homem complexo. Vou neutralizá-los, Dmitry afirmou com frieza. Mas preciso que você e Stefan estejam seguros. Tenho uma casa de campo isolada, impenetrável. Vocês partirão para lá amanhã cedo, com Dona Clara e uma equipe de segurança reforçada. Ficarão lá até que eu resolva isso. Não, Dmitry, Isabela o interrompeu, surpreendendo-o. Eu não vou me esconder. Stefan precisa de segurança, sim, mas você não vai enfrentar isso sozinho. Você mesmo disse, parceiros, uma família. Famílias enfrentam as coisas juntas. Ele a encarou, um misto de admiração e teimosia em seus olhos. Isabela, isso não é uma discussão de negócios. É perigoso. Eu sei que é perigoso, ela insistiu. Mas você se fechando e me mandando para longe não é a solução. Isso é o Dmitry de antes. Onde está o Dmitry que quer tentar algo real? Suas palavras o atingiram. Ele viu a força nela, a lealdade que não era comprada, mas conquistada. Soltou um suspiro pesado, a tensão em seus ombros diminuindo um pouco.
Você não tem ideia do quão teimosa pode ser, ele disse, um leve traço de sorriso amargo em seus lábios. Mas talvez você tenha razão. Escondê-los não vai resolver a raiz do problema. Eles podem sempre ser uma ameaça. Nos dias que se seguiram, a mansão Volkov transformou-se em uma fortaleza. A segurança foi quadruplicada. Homens discretos e vigilantes patrulhavam o perímetro. Dmitri mergulhou no trabalho, reunindo-se com advogados, investigadores, contatos obscuros que ele preferia manter enterrados. Isabela, embora afastada das reuniões estratégicas, tornou-se seu porto seguro. Cuidava de Stefan com uma calma exterior que não sentia por dentro, mas sua presença constante, seu apoio silencioso, eram um bálsamo para a alma atormentada de Dmitri. Ele começou a compartilhar fragmentos de informação com ela, testando as águas, e encontrou nela uma ouvinte perspicaz e, surpreendentemente, uma mente com um instinto aguçado para a natureza humana. A ameaça se materializou de forma sutil, mas sinistra. Um e-mail codificado interceptado pela equipe de Dmitri, sugerindo um interesse particular em novos ativos da família Volkov, uma clara referência a Stefan. O sangue de Dmitri gelou. A ideia de alguém sequer pensar em usar seu filho o encheu de uma fúria fria e calculada. Foi Isabela quem, ao ouvir sobre a mensagem e a natureza velada da ameaça, teve uma ideia. Eles querem te desestabilizar, Dmitri. Querem te fazer cometer um erro por medo. Talvez a melhor defesa não seja apenas se entrincheirar, mas mostrar força e normalidade. Normalidade? Ele questionou cético. Sim, você é Dmitri Volkov. Eles esperam que você se esconda, que proteja seus ativos de forma ostensiva. E se ao invés disso, você aparecesse em público, em um evento de caridade que já estava agendado? E se nós aparecêssemos com você, como uma família? A audácia da sugestão o deixou sem palavras. Levar Isabela e Stefan para um evento público, com uma ameaça pairando sobre suas cabeças? Era loucura. Ou era genial? Seria uma declaração de que ele não se intimidaria, de que sua família era sua força, não sua fraqueza. Após muita deliberação e com um plano de segurança meticuloso que envolveria o dobro de agentes disfarçados, Dmitri concordou. Era um risco calculado, mas a lógica de Isabela o convencera. O evento era um baile de gala beneficente, um dos pontos altos do calendário social da elite paulistana. Isabela, usando um vestido deslumbrante escolhido por Dmitri, um azul profundo que realçava seus olhos e transmitia uma elegância discreta, sentia-se como se estivesse em um sonho. Dmitri estava ao seu lado, imponente em seu smoking, e Stefan, em um pequeno traje que o fazia parecer um príncipe em miniatura, estava seguro nos braços do pai. A entrada deles causou um rebuliço. Dmitri Volkov raramente comparecia a eventos sociais e nunca acompanhado de forma tão familiar. Os olhares curiosos, os sussurros eram palpáveis, mas Dmitri mantinha a cabeça erguida, um braço protetoramente ao redor da cintura de Isabela, o outro segurando Stefan com firmeza. Eles eram a imagem da unidade, da força tranquila. Durante o evento, Dmitri e Isabela não se separaram. Ele a apresentava a contatos importantes com um simples "Esta é Isabela, mãe de meu filho Stefan". Nenhuma menção a contratos ou arranjos. Apenas a verdade simples e poderosa. Isabela, com sua graça natural e inteligência, encantava a todos, dissipando qualquer boato com sua presença genuína. A verdadeira jogada, no entanto, aconteceu nos bastidores. A equipe de Dmitri, usando a normalidade do evento como distração, conseguiu rastrear a origem das ameaças mais recentes a um consórcio de rivais que incluía alguns parentes distantes. Com as provas coletadas durante a investigação intensificada nas últimas semanas e com a demonstração pública de força e unidade de Dmitri, os adversários recuaram. Uma mensagem clara foi enviada e recebida. Dmitri Volkov não estava mais sozinho e não seria facilmente intimidado. A ameaça imediata foi neutralizada, embora Dmitri soubesse que precisaria permanecer vigilante. Ao retornarem para a mansão naquela noite, exaustos, mas com uma nova sensação de leveza, Dmitri parou Isabela no grande hall de entrada.
Stefan já dormia profundamente nos braços de Dona Clara, que os esperava. Você estava magnífica hoje à noite, Isabela, ele disse, a voz carregada de admiração. E você estava certa. Enfrentá-los juntos foi a melhor estratégia. Nós estávamos, Dmitri, ela corrigiu suavemente. Nós estávamos magníficos. Ele sorriu, um sorriso genuíno e cansado. Pegou as mãos dela. Aquela pergunta que fiz na biblioteca antes de tudo isso, ela ainda está de pé, Isabela. Mais do que nunca. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Não era um anel de noivado ostensivo, mas algo mais significativo. Um medalhão de ouro antigo, com um intrincado brasão da família Volkov. Isto pertenceu à minha avó. Ela dizia que representava a força e a resiliência da família. Quero que seja seu. Não como um contrato, não como uma obrigação, mas como um símbolo do que estamos construindo, juntos. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Isabela enquanto ele colocava o medalhão em seu pescoço. Sim, Dmitri, ela sussurrou, a voz embargada. Sim, eu quero tentar. Quero construir uma família com você e Stefan. Ele a puxou para perto e, pela primeira vez, beijou-a. Não um beijo de paixão avassaladora, mas um beijo de promessa, de ternura, de um profundo e crescente amor que ambos mal ousavam nomear, mas que agora sabiam ser real. Era o fim de um capítulo doloroso e incerto, e o verdadeiro começo de sua história. Os desafios não desapareceriam magicamente. As sombras do passado ainda poderiam tentar alcançá-los, mas agora eles se enfrentariam juntos, não como duas partes de um acordo, mas como os pilares de uma família, unidos pelo amor incondicional a um pequeno menino e pela coragem de terem escolhido reescrever seus destinos. O legado de Dmitri Volkov não seria mais apenas de negócios e poder, mas de amor, resiliência e da inesperada felicidade encontrada nos braços de uma jovem que fora contratada para gerar um herdeiro e que, ao invés disso, roubara seu coração. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.